De volta com o Bandeirantes Acontece. Hoje, terça-feira, é o dia... Nessa terça-feira, que é o dia 13 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Todas as sextas, a cada 2 semanas, a gente conversa com o Cid Torquato, que é um dos maiores especialistas desse setor, né? Fala da vida da pessoa com deficiência com absoluta propriedade e já esteve no poder público, hoje é CEO do ICOM. E sempre a gente traz aqui temas ligados à vida da pessoa com deficiência que tentam colocar luz sobre coisas que envolvem a vida de todos e a relação das pessoas com deficiência com uma vida em sociedade que tem que ser a mais plural possível, a mais igualitária possível. E hoje, nesse dia especial, nada melhor do que antecipar esse bate-papo com o Cid Torquato. Tudo bem, Cid? Como é que vai? Boa tarde. Olá, boa tarde, Ronald. Boa tarde a todo mundo que está com a gente hoje. Ô Cid, a gente tem motivos importantes para comemorar uma data que prevê conscientização. E quando eu falo assim de conscientização, as datas inevitavelmente viram notícia. A gente teve no fim de semana o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E quem já esteve próximo desse tema sabe da importância, porque ao longo do ano as pessoas esquecem de alguns assuntos, né? Esquecem de verdade, apesar de eles serem importantíssimos. Você sente que as datas, no caso específico, quando trata da vida da pessoa com deficiência, traz uma luz sobre algo que você gostaria que tivesse ao longo do ano todo? Sem dúvida, Ronald. As datas são muito importantes. No caso específico das pessoas com deficiência, talvez ainda mais importantes do que para outros segmentos, né? A gente cansa de falar aqui, né, que como o buraco é fundo e quanta coisa falta a ser feita. Mas eu acho que, né, para mim, pelo menos, é um dia de comemoração. É um dia de celebração. Por quê? Porque eu tenho esse costume de ver o copo metade cheio e não metade vazio. E não dá para negar que nos últimos anos existe uma evolução importante da conscientização sobre, né, acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência e uma mobilização tanto de governos como de empresas, né? As empresas, hoje em dia, talvez estejam num dinamismo mais interessante do que os governos, embora governos, em geral, quando agem, tenham um impacto mais contundente na sociedade. Mas eu tenho visto aí, né, pelo Brasil afora, tanto governos como empresas investirem cada vez mais em conhecer a questão da deficiência. Então, hoje, Ronald, você vai nas melhores empresas aí do mercado, você vai nos governos, todos os lugares têm lá o seu comitê ou seu grupo de trabalho de acessibilidade, equidade e inclusão, né, que também tratando do tema da diversidade humana, que hoje é tão, né, falado por todos e que também é um desafio muito grande, né? Quer dizer, a gente superar os nossos preconceitos estruturais, né, o que a gente aprendeu durante a vida inteira, e aceitar, e tem que ser assim mesmo, aceitar e respeitar o diferente. Então, eu vejo movimentações muito interessantes. Então, estamos comemorando, mas também é um dia de cobranças, né? Nós temos que avançar em várias pautas que são fundamentais para a pessoa com deficiência. E a gente discute essas pautas direto aqui. Ô Cid, deixa eu te perguntar, só ainda na resposta Olá. inicial que você deu, você fala como é bom as empresas terem departamentos, os órgãos de governo. Ô Cid, assim, muito honestamente, eu preciso saber, e você é a melhor pessoa para eu perguntar, tem muito de lacração ainda, de empresas que precisam colocar uma chancela de que aqui é uma empresa que dá atenção a esse tema e proporcionalmente tem mais gente agindo de verdade do que gente que quer apenas dar uma ideia de que acha esse tema importante? Olha, Ronald, eu não vejo assim, lacração nesse segmento. Né, acessibilidade, né, vamos criar esse guarda-chuva, é um processo. Então, as coisas, não existe 100% acessível.
né? Quando você chegar lá perto do que você acha que é 100%, vão surgir novas demandas. Então, eu vejo essas, né, as empresas e governos com quem eu atuo, interatuo, né, avançando nas suas políticas, na conscientização, né? Claro, é que existe também um pouco, né, o que chamam em inglês também de greenwashing, né, que é a coisa de você fingir que está fazendo e não está fazendo nada. Mas não, eu vejo as coisas acontecerem, talvez num ritmo, velocidade que não seja aquela que nós gostaríamos, mas existe sim uma evolução. O estranhamento aí, Ronald, eu acredito que o seu estranhamento se dá nesse sentido, é falar, poxa, Cid, olha, nós estamos aqui há 2 anos conversando e eu, da minha parte, não vejo nada evoluir. Né, as coisas são lentas, eu acho que são mais lentas do que deveriam, mas, de novo, não dá para jogar o que tem acontecido, né, no âmbito aqui do Brasil, no estado de São Paulo, com destaque, a Prefeitura de São Paulo, né, e, de novo, como eu disse, bom, os tribunais do Brasil inteiro, né, existe o CNJ muito em cima dos tribunais para que eles realmente desenvolvam suas políticas e suas práticas acessíveis. Então, né, de novo, vamos comemorar. E Maravilha. eu quero destacar aqui, de novo, mais uma vez, algo que nós já discutimos aqui, que para mim é o principal ponto de demanda que nós temos que ter com relação né, ao futuro do movimento das pessoas com deficiência no Brasil, que é a regulamentação da LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Os principais artigos ainda não estão regulamentados, e sem a regulamentação, né, a falta de regulamentação inibe o uso da lei. É óbvio, se você judicializar, como eu já disse aqui outro dia, o judiciário tem que resolver com ou sem regulamentação. Mas eu vejo, né, o nosso movimento inibido, inclusive, para fazer esse tipo de ação. A boa notícia, Ronald, estou preparando isso para o ano que vem, não só eu, um grupo de militantes, né, da causa, um instituto que vai, pro bono, judicializar, né, acionar judicialmente todo mundo que nós soubermos, né, que vierem até nós, todo mundo que violar direitos das pessoas com deficiência. Isso não existe de forma sistemática no Brasil, no mercado, isso existe muito nos Estados Unidos, né, a festa da judicialização. Aqui nós não temos isso, mas né, estamos trabalhando para lançar isso no começo do ano, e eu acho que com a evolução natural das coisas, como a gente vem falando, esse instituto pode ter uma contribuição muito grande, não só na garantia dos direitos individuais de muita gente, mas também dos direitos coletivos. Então, eu estou, como sempre, animado. Que bom, que bom. Fico feliz por você trazer essa perspectiva, né? A gente tem que trabalhar com base em perspectiva, mas tem que trabalhar também com base naquilo que... Aliás, a gente só cria a perspectiva tendo total conhecimento daquilo que acontece agora. E, Cid, eu estava aqui matutando um pouco sobre gerações, né? De como as gerações lidam com o convívio e com não só conviver com a pessoa com deficiência, mas entender o processo, porque ela não precisa ter ou um vizinho ou um familiar, ela precisa estar preparada para a vida em qualquer situação, de saber lidar com a pessoa com deficiência e em outros ambientes em que ela veja num restaurante, numa loja, num shopping, num ambiente de trabalho, quando algo não legal está acontecendo. Eu queria ter a sua percepção de como as gerações têm evoluído nessa percepção de como lidar e do entendimento do que é legal e de como as pessoas devem ser tratadas com legitimidade. Excelente pergunta, Ronald, até porque né, nós já falamos disso aqui uma vez, mas repito porque é muito interessante e vai servir de aula, né, de informação muito relevante para muita gente. Que lembra-se que a gente falou aqui do manual anticapacitismo? Lembro.
Então, esse manual anticapacitismo está disponível na internet, né, para download gratuito. E ele pega na mão realmente da pessoa que não sabe nada sobre deficiência, né, e aproxima muito mais do letramento, que é uma parte importante, né? Para quem não sabe o que é letramento, é o vocabulário, né? As palavras, as expressões que são usadas, né? No caso de grupos minorizados, a semântica é muito importante. E tem quase tudo isso que eu estou falando lá nesse manual de anticapacitismo. Então, para quem quiser entender um pouco mais, e que não sabe nada do assunto, eu acho que essa é uma dica boa, né, para hoje, dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Até porque, Ronald, é muito importante a gente ir conquistando corações e mentes, porque a inclusão, a inclusão, ela não vai se dar por obra de pessoas com deficiência. Ela depende, felizmente ou infelizmente, da ação da maioria das pessoas que não têm deficiência. Então, se a gente puder conquistar alguns corações e mentes hoje para essa causa tão importante, né, a gente ganha o dia, né, e esse dia né, a gente pode comemorar ainda mais. Ô Cid, faz quanto tempo que você vive na cadeira de rodas? Quando foi o acidente que você sofreu? Quanto tempo já se passou? 17 longos anos. Como é que foi o início desse teu lado mais, eu não vou dizer ativista, mas de participativo mesmo, né? Bem informado e querendo buscar soluções? Começou quanto tempo depois que o fato aconteceu? Então, eu sou ativista e militante da causa, né? Pode me chamar Tá bom. de ativista, mas eu tive uma sorte grande, né? Eu fui um privilegiado nesse processo. O meu acidente foi catastrófico, né? Que é como eles chamam quando em alguns tipos de traumas, né? Eu quebrei o pescoço e fiquei tetraplégico. Eu mexo muito pouco os braços, não consigo mexer a mão, então não consigo pegar nada, o que faz com que eu não consiga fazer nada, a não ser mexer um pouco no meu tablet e tocar minha cadeira motorizada. Então, eu quebrei o pescoço em setembro de 2007, num mergulho estúpido na Croácia. Então, por sinal, gente, cuidado com mergulhos, agora no verão. Cuidado, não vão pular pé de pedra, né? Não vão dar uma de Tarzan, que não é legal. Né? Então, porque não existe um trabalho preventivo. Mas, de qualquer jeito, setembro. Em março de 2008, ou seja, muito pouco tempo depois do meu acidente, eu fui convidado pela minha madrinha, uma pessoa que eu adoro e tenho uma gratidão tremenda, a doutora Lina Mara Riso Batistella, para compor o time inicial da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, isso me colocou, né, na boca do gol. Eu pude, durante os anos que eu passei lá, né, não só entender a minha deficiência, aprender com ela, mas conviver com todas essas outras pessoas que têm deficiência, com as demandas, com as políticas. Então, eu acho que isso amenizou a minha, né, o meu estranhamento, a minha dor interna, poder, desde cedo, estar ajudando outras pessoas. Mas o momento mais impactante, né, dessa trajetória, né, dessa jornada, que ainda, né, tem anos aí pela frente, imagino, foi quando eu fui secretário municipal da pessoa com deficiência. Né, inspirado por aquelas loucuras do João Dória, né, acordar cedo, vestir uniformes, o que seja, eu mudei radicalmente a minha atitude e virei muito mais participativo. Então, o que eu trago ainda hoje, nos dias de hoje. Então, eu fui um privilegiado de poder usufruir desses espaços e dessas pessoas que foram tão importantes na minha vida. Legal, muito legal saber. Acho que as pessoas
preciso, porque a nossa audiência, como a do rádio, de uma forma geral, é rotativa, né, Cid? Quem está hoje com a gente pode não estar amanhã, ou pode não estar daqui a 15 minutos, ou pode estar daqui a pouco, voltar amanhã. Isso talvez não tivessem tido a oportunidade de te ouvir, porque às vezes as sextas-feiras não estão conosco e hoje você está numa terça-feira. Achei legal que você pudesse contar de novo um pouquinho da sua história e como você mudou a sua própria história a partir disso que você nos declarou. E eu quero aproveitar também para mandar um abraço para um cara que está sempre ouvindo a gente, que é o Rick Ribeiro. Quem não conhece o Rick Ribeiro é um cara simplesmente espetacular, né? Ele é o que criou o portal Mobilize e que lançou o livro Movido pela Mente e tem a esclerose lateral amiotrófica, e eu conheci o Rick pessoalmente, e o Rick ele cria as coisas a partir dos olhos, né? Do que ele vê e transforma o que ele pensa em texto, né? E ele digita com os olhos. Então são realidades que às vezes as pessoas não têm proximidade, né? E se vocês quiserem ter uma ideia, entra lá no portal Mobilize para ver a quantidade de coisas absurdas criadas pelo Rick Ribeiro ao longo desses anos que ele foi acometido pela esclerose lateral amiotrófica. Então, só para mandar um abraço nesse dia especial para o Rick Ribeiro, que sempre está na nossa audiência aqui. É sempre importante lembrar as pessoas que se dedicam porque elas montam um alicerce, montam o caminho para que as outras venham, né, Cid? Olha, eu queria aproveitar, eu conheço o Rick, a gente é brother, né, de deficiência, vira e mexe a gente está trocando figurinhas, e em nome dele e da Isabel Maior, que foi uma senhora do Rio de Janeiro, médica psiquiatra, que incorpora muito do movimento das pessoas com deficiência, ou seja, ela é muito representativa disso. É óbvio que eu podia citar mais dezenas de nomes aqui, mas em nome dos dois, Rick Ribeiro e Isabel Maior, eu gostaria de mandar um abraço, né, para todas as pessoas com deficiência em São Paulo e no Brasil, me colocar à disposição, né, para poder colaborar, bater papo, trocar figurinhas, o que seja, né, e desejar a todos, né, um excelente dia, né, e que suas jornadas com deficiência sejam as mais prazerosas possíveis, e, né, que elas consigam vencer as barreiras, as dificuldades, a miséria que, infelizmente, muita gente passa pelo Brasil, muita gente com deficiência, mas que consigam, né, ter no dia de hoje a esperança que dias melhores virão. Cid, sempre um prazer conversar com você, mais especialmente hoje, nesse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Grande abraço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Ronald. Abração a todos. Valeu. 4h